Mestre amado Jesus, agradecemos, Senhor, pelo estudo de hoje. Agradecemos por ter vindo até nós ensinar a vontade de nosso Pai, por ter nos concedido a doutrina espírita para nos lembrarmos das suas lições. Que não deixemos mais oportunidades passarem, que não fraquejemos na luta contra nós mesmos, ou nos rendamos contra a influência de nossos irmãos infelizes. Que ao invés de nos entristecermos, levemos aos nossos irmãos bom ânimo. Caso a tristeza venha, que ela seja pura, seja fruto do sentimento purificado, evoluído, mais próximo do amor que a nossa inferioridade permite neste momento. Que lutemos com energia contra o vício, contra os erros, que não sejamos coniventes em relação ao mal. Lutemos contra ele. E agradecemos as bênçãos que recebemos a cada instante. Sempre nos lembremos delas, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Todos me ouvem bem? Sim. Então tá. Qualquer coisa vocês falem. A vez passada foi falando que a gente resolveu o problema, né? De som. O áudio está melhor, viu, Thales? É. O áudio pode ficar melhor, você falou? O áudio está melhor do que das últimas vezes. Que bom. Veja bem, a situação que nós vamos começar agora, que é Lucas capítulo 7, versículo 30, o Cristo estava falando de João Batista, que mandou para ele os discípulos perguntarem se ele era mesmo aquele que havia de vir ou se viria outro após ele. João Batista sabia que ele era o Cristo. João Batista é primo de Jesus. Na narração de Lucas, ele é filho de Isabel. Eles se encarnaram com uma diferença de 6 meses aqui na Terra. E João Batista, o Cristo fala que dos filhos de mulher, ninguém foi tão grande quanto João Batista. Aí nós vamos entrar em umas situações em que o grau... Só um minuto. O grau de entendimento, ele é um tanto complexo. Por quê? Ele é complexo porque envolve uma situação que, na época, não era possível que Jesus explicasse para aquela turma toda, para aquele pessoal que estava encarnado lá. Mas, com o Espiritismo, a gente consegue explicar o que ele quis dizer como dos filhos nascidos de mulher, ninguém era maior que João Batista. Emmanuel, né, o mentor do Chico, através do próprio Chico, escreve uma lição sobre João Batista, que eu vou repassar parte dela para vocês daqui a pouquinho. Mas vamos pensar assim, Deus criou o universo, ele não criou por mãos humanas, mas foi pelo pensamento. Deus criou o universo, podendo ser representado de forma mais simples como aquela maravilhosa frase da Gênesis do Velho Testamento. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi, pela vontade dele. Antes de falarmos, antes de agirmos, os nossos pensamentos, eles vêm antes dessas atividades, porque o pensamento, ele é em si, basicamente, a origem do que nós somos. Nós nos expressamos como
a base do que nós pensamos ao longo do tempo. Mesmo que esse pensamento não seja um pensamento que eu tenha consciência dele na hora, mas a formação minha como ser humano, o comportamento que eu tenho, ele nasce dos conjuntos de pensamentos que nós temos, fazemos e não temos consciência completa. Por isso que Freud ainda faz tanto sucesso e vai fazer durante um tempo estudando o chamado inconsciente. A gente faz as coisas e depois pergunta por que fez. Nós fizemos porque nós trazemos dessa vida um conjunto de informações adquiridas dos pais e do ambiente que caracteriza a nossa personalidade e nós não percebemos tanto. Fora isso, o Freud não conseguiu explicar a causa, e a psicanálise é considerada uma pseudociência, o que não significa pseudociência no sentido de pseudo-falso, mas uma pseudociência por falta de considerações a serem tomadas em termos de evidências, consideradas evidências por método científico atual, em que o indivíduo ele responde à sociedade, somatiza seus problemas comportamentais por pensamentos que ele não controla e que existem dentro dele e ficam se movimentando na mente, não no cérebro, talvez no cérebro. São coisas que não necessariamente têm o mesmo conceito, mas estão diretamente associadas. Então, se o pensamento é a base de tudo, e Deus criou o universo pelo pensamento, o pensamento, ele emite energia e nós recebemos pensamentos de volta das pessoas que nós entramos em contato. Isso são as chamadas vibrações. Então, por exemplo, se nós não acreditássemos que o pensamento tem poder, não faria sentido orar. Mesmo o indivíduo que não acredita na força do pensamento, ele ora, e orando, ele só pode falar com Deus pelo pensamento. Mesmo que ele fale com Deus, é um absurdo acreditar que Deus não ouviria se ele só pensasse. Então, uma oração, ela é uma evocação, ou uma invocação, na verdade. E ela chega como desejo quando nós conversamos com Deus. Quando não é uma oração ou uma prece, é um pensamento que é emitido também em sentido de invocação, algumas vezes, nos desejos mais íntimos, e eles têm uma tendência a se realizar. Porque é o conjunto do que nós somos, só que nós não percebemos. Porque nós somos criados, envolvidos por um meio, e se nós tivéssemos que pensar em cada item do que nós vamos fazer, sem que houvesse por trás um reflexo condicionado, as palavras não sairiam. Antes de eu falar uma palavra, eu teria que tomar tanto tempo para sair buscando as ideias por trás dela no meu cérebro, que aí não, a conversa demoraria demais. O que significa isso? Nós crescemos em termos de intelectualidade e o cérebro processa isso na forma de reflexos condicionados. Então, se nós, em determinado momento, aceitamos nessa ou noutra vida caminhos de violência, é porque esses caminhos de violência eles foram escolhidos por nós e nós o colocamos como um reflexo condicionado dentro de nós. Aí a gente acha que nasce daquele jeito, ou nervoso, ou calmo, ou mais ou menos voltado para determinados comportamentos, como se isso fosse apenas uma questão, diríamos, de eu nasci assim, eu sou assim. Não é não. Existem outras vidas e nós podemos mudar esses reflexos condicionados. Eles não são fáceis. Então, a ciência fala que para eu mudar um comportamento, eu preciso estar pensando nele, treinando nele durante muito tempo. Quando eu falo muito tempo, são necessários alguns meses para começar a mudar o comportamento e muitos anos para que ele se torne realidade. Então, eu posso deixar de ser uma pessoa ansiosa? Posso. Como? Eu tenho que fazer um trabalho comigo de meditação, algumas vezes, dependendo da situação, com medicamentos, para que eu comece a fazer essa alteração dos meus processos cerebrais. E por trás tem uma mente e por trás tem um espírito, que é o que nós decidimos. Então, quando nós falamos aí no começo que a alegria imensa do aniversário é receber
o carinho dos amigos, ela é muito mais real do que se pode imaginar, porque a gente recebe as vibrações, e as vibrações são a base do pensamento. O pensamento gera uma energia que vibra e chega até nós. E nós vamos receber tanto pensamentos de carinho, e no dia a dia a gente também recebe pensamentos nem de tanto carinho assim, e nós emitimos pensamentos de carinho dependendo de como nós fazemos as coisas e não do que nós fazemos. Então eu posso conversar com uma pessoa que está emitindo carinho para ela e está gerando um bem-estar para ela, assim como eu posso conversar com essa pessoa neutra ou com raiva, e ela vai receber isso. E existe todo um mundo de pensamentos que nos envolve que a gente não percebe. As pessoas que percebem isso mais ou menos são os médiums, aqueles que conseguem se comunicar com o mundo à nossa volta. Então, nós somos caracterizados pelo pensamento. Ao longo do tempo, a gente vai organizando os nossos pensamentos. De forma natural, a gente se liga àquilo que nos interessa, em que nós optamos pelo nosso ideal, que aí é a vontade, o espírito determinando o que ele quer ser. E a gente ouve falar assim, muitas vezes, mas alguém chamando a atenção de outro, né? Eu já falei para você não fazer isso, como se uma ordem bastasse para alterar a vida do outro, né? Isso não acontece da noite para o dia. Isso não muda da noite para o dia. Você não consegue falar para uma pessoa, por mais que ela tenha vontade de te obedecer, que ela mude um comportamento que está grudado dentro dela ao longo do tempo, então é mais difícil com os adultos. E com a criança tem a ver com o que ela vive dentro de casa, em parte, mas uma grande parte com o passado. Então veja que o esquecimento do passado tem mais um motivo de ser, de nós podermos, através da família, direcionar os pensamentos das crianças para algo melhor, mas esse direcionamento ele não é feito por palavras, principalmente, ele é feito por ações. Então, momentos de tranquilidade, por exemplo, de serenidade, fazem muito mais bem para as pessoas pelas ações, pelo ambiente, do que necessariamente pelas palavras. As crianças sentem muito mais o ambiente do que o adulto. Ela não sente de forma consciente, mas ela sente nos tecidos finos, vou falar do perispírito e da alma. Se as vibrações são vibrações contradizentes, vibrações pesadas, vibrações de amor. Eu conheci famílias, e eu vi, quando eu era pequeno, colegas que, por mais que os pais estivessem perto, as crianças se sentiam sozinhas. Eu tinha um colega, o apelido dele era Gardenal, para você ter ideia. O Gardenal, para quem não sabe, é um benzodiazepínico que na minha época de criança era dado para as pessoas que tinham convulsões ou eram loucas, né? E esse indivíduo, ele é um colega até de hoje, né? Não vou falar o nome, deixa só o apelido, mas esse indivíduo, ele tinha o pai, a mãe, os irmãos, ele se sentia extremamente só, porque por mais que os pais vagassem ou estivessem na casa, ele não tinha atenção deles. Isso o fazia com que ele se sentisse muito triste, muito sozinho, e num desses processos de solidão ele teve convulsão, né? Aí deram para ele o Gardenal, e o apelido dele ficou como Gardenal, até porque ele era meio assim destrambelhado, né? Que era sinônimo naquela época de alguém meio louco. Claro que eu estou citando um caso extremo, mas a atenção que nós damos às pessoas, elas são fixadas em relação ao que nós emitimos. Então, é possível amar todos que estão ao nosso lado, emitindo boas vibrações, saindo um pouquinho do processo de egoísmo. Isso se torna ainda mais importante para os pais, em termos de não só falar com a criança, mas emitir para as crianças boas vibrações, amor, bons sentimentos. Porque muitas vezes a nossa correria, ela faz com que as conversas não sejam conversas tranquilas. A gente acha que a criança não vai entender, então a gente fala meio rápido, meio autoritário, mas a conversa com a criança é muito importante. Nós podemos acalmar com um bom dia, nós podemos acalmar com os nossos sentimentos. Nós expressamos o que nós pensamos.
Então, não é tão difícil ler as pessoas em termos de comportamento, principalmente se se estuda isso em detalhes, conhecendo não somente as técnicas de psicologia, vou resumir quase tudo, dentro disso a psicanálise, psiquiatria, dentro de um comportamento, como também o estudo dos livros espíritas, que mostram para a gente que o comportamento ele é do espírito, não é da matéria em si. A matéria, por mais que você tenha um corpo forte, elástico, que pode expressar a violência, se o espírito que tiver nele for um espírito pacífico, a violência não se expressa. Por outro lado, a gente vê um pessoal bem pequeno aí, normalmente cheio de violência, cheio de uma energia de raiva. Você vê que é até bondade de Deus, né? Porque se algumas mulheres pequenas tivessem um corpo muito grande, muitos homens estariam apanhando. Tá, vamos deixar esse comentário. Mas olha só que situação interessante. Se nós expressamos nossos pensamentos, nós podemos analisar a nós mesmos para saber que campo nós estamos. Porque nós costumamos criar uma ilusão em volta de nós, em termos de achar que nós somos algo que nós queremos ser, mas nós não efetivamos isso. Então, meditar quem nós somos, lembrando aquela famosa frase grega, que em grego se diz gnotis auton, gnote é conhecer, si é voltar para si mesmo, né? Auton, né? Conhecer a si mesmo. Si é você, né? Auton é auto, voltar para si. Então, gnotis auton, que foi traduzido como conheça-te a ti mesmo. Que não foi Sócrates quem disse, foi Sócrates quem tentou praticar isso. Não se sabe a origem certa dessa palavra, dessa frase, mas ela era dita na Grécia desde o tempo de Tales de Mileto, 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, e Sócrates viveu por volta de 400 antes de Cristo, 200 anos depois. Mas isso acaba sendo importante, que no próprio livro dos Espíritos, da doutrina espírita, a melhor maneira da pessoa evoluir, estou resumindo, não lembro da questão agora, mas eles falam, faça, um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Então, esse conhecimento é importante para a gente saber a emissão dos nossos pensamentos. Quem pensa coisas boas tende a estar num estado de emissão de energia capaz de destruir os pensamentos infelizes que podem gerar até doenças físicas no indivíduo. Nesse momento nós não vamos entrar nesse detalhe, porque eu comecei isso para falar do João Batista. E qual que é a história do João Batista? Como nós falamos nos outros estudos, os anjos decaídos citados lá no Apocalipse, aqueles anjos que fugiram do céu, né, o que é claro que é um mito, porque se Deus sabe tudo, ele não ia fazer um anjo que, por essência, é bom que se rebelasse contra ele. O significado de anjo na Bíblia, ele é vasto. Ele é considerado um espírito superior, mas, por exemplo, nós vemos nos livros do André Luiz que um espírito bondoso, caridoso, longe de ser anjo, quando aparece para um encarnado na forma de uma luz muito grande, todo mundo acha que é Nossa Senhora ou um anjo do Senhor. Então, isso é uma questão de palavras, mas o anjo, dentro do significado espiritual, é o ser perfeito que já passou por todas as etapas que nós estamos passando, já viveu um tempo de vários planetas, reencarnando em vários planetas, e ele não precisa mais da matéria para seguir as ordens de Deus. Ele tem a capacidade de ter comunicação constante com Deus. Ele vive na mente de Deus e Deus na mente dele. Todos nós recebemos essa energia de Deus. Tudo que nós somos vem de Deus. Quando nós falamos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, no Pai Nosso, ele significa o pão do corpo e da alma, porque nós somos espíritos sustentados pelo pensamento de Deus. A questão é que Deus manda o seu pensamento perfeito para o universo inteiro, desde a bactéria, a minhoca, o inseto, até a barata, recebe os pensamentos de Deus da mesma forma que nós recebemos. A diferença é que, sendo seres racionais, receber esse pensamento significa, para nós, absorver, se ligar a ele e repassar em nome de Deus. Porque toda criatura é responsável pela outra criatura. Essa é a lei. Por isso que Nosso Senhor fala, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
A lei é nós cuidarmos uns dos outros. Não importa falar, mas é meu parente ou não é meu parente, somos todos filhos do mesmo pai. Todos somos parentes. A família nos é colocada porque a nossa imperfeição não permite que o nosso amor extravase por uma quantidade maior de pessoas. Então, nós treinamos o amor entre os cônjuges, entre os filhos, entre os primos, entre aqueles que são mais próximos, entre os amigos. Mas o Cristo não amou uma família dele só. Ele mostrou isso quando chegam lá sua mãe e seus irmãos para tentar se apoderar dele e fala: quem são minha mãe e meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é minha mãe e meu irmão. Ora, o que o Cristo quis dizer lá é que somos todos de uma mesma família. Tá? Deus, então, jamais, jamais, em seu poder, criaria seres destinados ao mal. Então, o capeta não existe, a não ser na nossa imaginação. Não existe como entidade, mas existem seres, espíritos, que se rebelam contra Deus devido ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, que agem como verdadeiros capetas mitológicos, né? São espíritos obsessores, espíritos que não aceitam a vontade de Deus, e Deus assim o permite, para que o mal eduque o mal, porque a gente poderia gostar da ideia, mas Deus não colocaria um anjo do nosso lado para cuidar da gente, sendo a gente ainda imperfeito. Então a maldade que nos envolve acaba nos educando, porque ela permite que a gente veja os efeitos nocivos dela. Pensa bem em relação a isso. Se meu pensamento é de paz, de serenidade, eu não tenho ciúmes, não tenho vaidade, vamos usar esses dois vícios, qualquer coisa que um colega tiver ou obter melhor do que eu não vou sofrer. É o meu pensamento controlando a minha vida. Já aquele que é ciumento, ele vai sofrer, a vida dele vai tomar outro rumo, por exemplo. O indivíduo vaidoso, quando alguém dá atenção para outro mais do que ele, a vaidade dele toma conta dele, ele não consegue viver direito, não consegue ficar em paz, não consegue ficar quieto. Mas se eu controlo a mim mesmo pelo meu pensamento, eu fico em paz, não me interessa ser vaidoso, porque afinal de contas, quem é maior que Deus? E se somos todos irmãos, a felicidade de outro tem que também representar a minha felicidade, algumas vezes mesmo que às minhas custas. Esse aí é o entendimento moral que a gente adquire com estudo e com autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, o que era João Batista? João Batista emitiu o pensamento dele, que ele era. Quem era João Batista? João Batista, pelo que nós sabemos da Bíblia, foi a reencarnação de Elias. Elias, o profeta, tinha um poder bélico nas mãos dele. E nas guerras que os judeus travavam contra os babilônios, ele mandou cortar a cabeça de 60 sacerdotes do deus Baal. E veja que interessante, o Cristo fala no Monte das Oliveiras, né? Quando Pedro corta a orelha do sumo sacerdote, ele faz um milagre, devolve a orelha e fala: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido, que é a chamada pena de talião, da justiça. Ora, João Batista veio e teve a cabeça cortada. E mais de uma vez a gente vê isso no Evangelho, quando descendo do monte depois da transfiguração de Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João confabulam entre si e falam: Senhor, por que falavam que Elias havia de vir? E Jesus responde para ele: não vos digo que Elias havia de vir, mas como já veio e fizeram dele o que quiseram. E aí está bem claro na narração dos evangelistas Mateus e Lucas, escrito: e eles entenderam que ele falava de João Batista. E se a gente pegar então a história da própria Bíblia, nós vemos isso. João Batista, não obstante ser um espírito bondoso, trabalhador, ele era humano e tinha seus defeitos. Cristo não. Cristo habitou um corpo humano, mas Cristo já é maior do que os anjos. Não obstante, o próprio Cristo falar lá no Apocalipse que tem anjos acima dele, que ele teria que permitir o julgamento através de anjos do Senhor, que são acima dele, quando ele vai falar quando João recebe o Apocalipse. Nós não vamos entrar em detalhes disso, apenas estou dando a informação. Porque existem espíritos superiores ao Cristo. Até chegar a Deus, a distância é muito grande.
Vamos dizer que a distância do Cristo a Deus é tão grande, tão infinita, que nós estamos mais perto do Cristo do que o Cristo de Deus. Não obstante, ele já tem todo o poder de aglutinar pelo pensamento dele a formação de elementos materiais e a organização de corpos orgânicos que ele e a equipe dele que foi que construiu o planeta Terra. Uma missão dada por Deus a esse grupo de espíritos. O Cristo, então, já viveu muitos planetas, já passou por a situação de humano. É que na nossa mesquinhez a gente não consegue entender a grandeza de Deus, a gente tem a bobagem de achar que a Terra é o único planeta habitado do universo, algo tão estúpido que até os ateus da NASA já não acham que isso seja verdade. Então veja que situação interessante isso. Quem é João Batista? João Batista é um dos espíritos capelinos. Quem são os espíritos capelinos? Agora eu fecho o raciocínio. A Terra está passando por um processo, de acordo com os espíritos e a informação dos espíritos superiores, chamado de passagem de mundo de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem, para um mundo de regeneração, em que o bem e o mal têm um certo valor. Ou seja, o mal já não tem tanto poder mais sobre a Terra. Para essa transformação, o planeta vai melhorando e os espíritos que envolvem, que estão habitando o planeta Terra, que normalmente são 3 vezes mais desencarnados do que encarnados. Então, se a população está por volta de 7 bilhões, a população de espíritos que envolve a Terra é cerca de 21 bilhões. Né? Então, é 1 para 3 desencarnados. Aí, nesse sentido, desses espíritos, nem todos os espíritos vão conseguir permanecer na Terra, porque o mal ainda predomina de forma muito grande. São espíritos extremamente violentos e cujo egoísmo e orgulho ferem, machucam e geram muito sofrimento aos outros irmãos. Esses espíritos não ficarão na Terra, mas Deus dá a chance até o último tempo. Para onde eles vão? Eles vão para um planeta em que a espécie humana já começou a se desenvolver e lá eles vão levar ideias, devido à sua alma ter evoluído, porque a alma nunca evolui, eles vão levar as ideias daqui e vão auxiliar a que eles obtenham o fogo, a agricultura, a roda, os processos de caça, de fabricação dos metais, das lanças. Assim como nós tivemos as populações que fizeram as pirâmides, né, os egípcios, por exemplo, que até hoje nós não fazemos pirâmides daquele jeito, eram espíritos altamente inteligentes. Esses espíritos vieram de um planeta, de acordo com os espíritos do bem, a constelação do Cocheiro, chamado Sistema de Capela, que tem um sol azul. E um desses planetas, há cerca de 40, 50 mil anos atrás, estava passando por uma fase similar à Terra. E aí eles vieram para cá, e aqui eles foram recebidos como anjos, assim como a gente indo, a gente me deu até uma dor no coração, mas muitos daqui indo lá para esse outro planeta, olha a bondade de Deus, aqueles que fazem o mal, ou seja, os capetas, eles vão para um outro local ajudar intelectualmente e ao mesmo tempo sofrer. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, vai doer o coração de alguns, a falta da internet, falta de computadores, falta de vaso sanitário, falta de ar-condicionado, falta de carro, de avião. Eles vão reencarnar em locais que não tem roupa, vão andar descalços e vão auxiliar com o espírito agindo sobre a matéria, intelectualizando a matéria, os habitantes de lá, e eles serão verdadeiros anjos, mas eles foram decaídos de um céu chamado Terra, que evidentemente não é céu de forma alguma, em termos absolutos, mas para uns espíritos com 50 mil anos antes de hoje, sim. Né? Até porque a noção moral, por mais que ela seja violenta, ainda é muito maior do que aquele que vai comer uma carne crua retirada diretamente de um animal por questão de sobrevivência. Então a Terra foi formada por 2 grupos de espíritos, os filhos da Terra e os espíritos que vieram de fora. Não vou entrar em detalhes, se é mais ou menos evoluído. O grupo dos espíritos que vieram de fora, pelos nossos estudos, eles tiveram épocas de retorno. Se eles passassem por todas as provas aqui, fizessem o bem, ajudassem os espíritos inferiores,
eles iriam retornar ao planeta deles. Então, uma das épocas marcadas para isso foi a época da vinda do Cristo, que em detalhes vocês vão encontrar no livro A Caminho da Luz, um pouco no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ambos psicografados por Chico Xavier, na ordem do Espírito Emmanuel e o outro do Espírito Humberto de Campos. E ali, o que a gente vai entender é que esses espíritos que começaram a se melhorar, que se arrependeram, começaram a tomar conta, de uma certa forma, da população mais simples, sendo eles profetas, governadores, líderes de uma maneira geral, filósofos, que vieram de outro planeta. Não são os filhos da Terra, mas são filhos de mulher, para mostrar que aqueles que vieram de mulher, vamos dizer assim, é diferente daquele que, mesmo vindo de mulher, já não é humano, que é o Cristo. Então, o que o Cristo falou foi assim: dos humanos da terra, ninguém é maior que João Batista, mesmo aquele que tenha vindo de fora. Então, João Batista era um espírito capelino, assim como a mãe e o pai dele, assim como vários dos espíritos, como provavelmente todos os apóstolos, os filósofos, as grandes mentes da filosofia, do conhecimento, foram esses espíritos que vieram de fora e, tendo se arrependido e tendo evoluído, tiveram condições de ter um tempo muito maior de evolução do que a gente e passaram para nós essas situações de conhecimento em nome de Deus. Claro que eles não foram perfeitos, muitos erraram, fizeram bobagem, mostraram orgulho e vaidade extrema. Nós temos a grande capacidade de governar de Nero, que mandou pôr fogo em Roma. Nós temos um Carlos Magno, que unificou a França, por exemplo, lá no século IX, mas que tinha seus problemas, até porque ele era belicoso. Nós temos aí um Gengis Khan, que, não obstante a inteligência imensa, era extremamente violento. E nós temos os filósofos falando algumas bobagens, até por orgulho, por vaidade, mas, de certa forma, a gente não merece receber uma luz clara. Isso nos ofuscaria. Tudo na natureza dá um passo de cada vez. Então, quem foi João Batista? Foi um profeta, um trabalhador do Cristo, extremamente importante. E quando o Cristo fala dele, o Cristo já sabia, obviamente, que o poder de interpretar o futuro e prever o futuro é tanto maior quanto mais evoluído é o espírito. Então, para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Para os espíritos superiores é quase a mesma coisa. E quem se torna João Batista? João Batista se torna o chefe do chamado Espírito Santo, que nós chamamos Espírito Verdade, que se apresenta para Allan Kardec na construção da doutrina espírita. E o Allan Kardec achava que era Jesus, depois ele entendeu que era João Batista. Então, João Batista foi um espírito que trabalhou para as lides de Jesus em favor da humanidade. Existe uma equipe que trabalha em favor da humanidade, e todos os planetas têm isso, desde a época em que ele foi Elias, o profeta. Depois ele vem como João Batista, com a missão de ser o anjo que está à frente da vinda do Cristo, né? Aquele preposto de nosso Senhor Jesus Cristo, que inicia o batismo, prepara as pessoas, e ele mesmo fala: aquele que vem após mim vos batizará com o fogo do Espírito Santo. Enquanto Cristo fazia tudo com calma, com tranquilidade, com amor, com poder imenso, João Batista gritava no deserto, né? Clamava, se gritava por minha conta, né? A voz do que clama do deserto, assim que é citado João Batista. O João Batista era um espírito duro, ferrenho, e o Emmanuel explica isso, dizendo que ele, sendo humano, ainda tinha os seus vícios, mas o desejo de vencer os seus vícios era tanto que ele era extremamente duro consigo mesmo, portanto, passando essa dureza para os apóstolos e para as pessoas. Aí nós voltamos à ideia, por que nós iniciamos falando do pensamento. João Batista, não obstante a superioridade dele, não era perfeito, era humano. Superior a nós, já havia vencido muita coisa, mas tinha dentro dele vícios que ele ainda considerava, evidentemente, muito fortes, porque é o que nós sabemos, ele ainda não se tornou anjo, o João Batista. Então, ele ainda está trabalhando pelo progresso da humanidade, né, junto com o chamado Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que é um conjunto de espíritos que se liga
ao bem da humanidade. Alguns podem até chamá-lo de anjo. Por exemplo, o filho de Abraão, Ismael, que reencarnou na Terra, que foi o filho da escrava de Abraão, Ismael é o anjo protetor do Brasil, ele recebe o nome de anjo. Quanto a João Batista, por exemplo, nós não sabemos se ele se tornou anjo, mas nós sabemos, por exemplo, que Henrique de Sagres, o fundador da escola da navegação em Portugal, por volta de 1300, é um espírito angelical, um dos anjos que toma conta do planeta Terra, responsável pelo desenvolvimento social do planeta. Isso está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Então, nesse sentido, o que era o João Batista? Um humano cheio de virtudes acima da nossa, mas ainda errando, que tomava para si mesmo um aspecto comportamental de alta energia consigo mesmo, repassando isso para aqueles que estavam à sua volta, porque ele está longe, muito longe de ser nosso Senhor Jesus Cristo, de ter o poder e a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um espírito muito mais velho e, evidentemente, muito mais evoluído do que o João Batista. Então, a voz que clama no deserto, o João Batista, que nós estudamos a semana passada, que João manda os seus discípulos falar com Jesus, aqui eu utilizo parte dessa hipótese que eu disse. Eis aqui quem está... este é aquele, ele fala de João Batista, de quem está escrito, eis que envio o meu anjo diante da tua face. Olha, ele sendo um espírito que veio de capela, também pode ser chamado de anjo. E diz aqui embaixo, porque eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Porque ele está falando que o menor dos anjos ainda é maior do que o João Batista, vocês compreendem? Então, nesse sentido, para explicar esses versículos, o conhecimento da doutrina espírita alarga bastante os horizontes, mostrando para a gente quem foi João Batista. Um espírito capelino, entre aspas, foi um anjo decaído, ou seja, veio para a Terra para expiar as faltas do passado, mas que, tomando por si o arrependimento, começou a trabalhar pelo bem, e trabalhando pelo bem, ele foi trabalhar com Jesus e faz parte da equipe que hoje auxilia, e desde aquela época já auxiliava a evolução do planeta, sendo o grande responsável pela vinda da doutrina espírita, a chamada terceira revelação de Deus para o homem, que Deus mandou as suas revelações através da justiça por Moisés há cerca de 5.000 anos, a revelação do amor e do perdão por nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa. E quando o nosso Senhor Jesus Cristo fala lá no capítulo 14 de João, vos enviarei um outro Consolador que ficará convosco por toda a eternidade. O Espírito de verdade que vocês ainda não podem ver. Esse Espírito de verdade, se ficar conosco por toda a eternidade, não podia ser um ser. Moisés morreu, Cristo também. Então deveria ser uma doutrina que ficará conosco pelo ideal eternamente, porque nenhum ser material ficará conosco eternamente. Tudo que é matéria, pelas leis de Deus, ela sofre mutações. Não existe um corpo que vai durar para sempre, então não poderia ser um homem. Daí que a doutrina espírita vem com a verdade, e por trás dela existem pelo menos o João Batista e o João Evangelista, que estão atuando diretamente com isso, e vários outros espíritos, como Sócrates, Fénelon, Platão, Confúcio, Buda, espíritos extremamente evoluídos, Emmanuel, Chico Xavier, São Francisco de Assis, que aí eu estou repetindo, porque o São Francisco de Assis foi a reencarnação de João Evangelista. E aí, nesses casos, nós temos esses espíritos cuidando de nós e a gente vai evoluindo. Quanto mais a gente crescer espiritualmente, mais próximo nós estaremos do bem. Então, esse foi o João Batista que o Cristo falou. Um ser humano que lutou fortemente contra os seus vícios e que nessa luta contra os seus vícios, ele se tornou apto a auxiliar o Cristo, a ser um preposto do Cristo. Isso é bem importante que a gente saiba. Mas ele, ao que nos parece, não chegou à perfeição. Ok? Eu estou aqui colocando
de uma forma geral, que a doutrina espírita sabe sobre João Batista, que é esse texto que nós estamos estudando no capítulo 7 de Lucas. Algum questionamento? Pode questionar. Se a gente não souber, a gente fala, procura. Se a gente ainda não souber e que for vaidoso, a gente fala que está nos mistérios de Deus, com certo ar de superioridade, aqui a gente sai de tudo, é só para perguntar que a gente responde. Eu fui professor de biologia, é facinho responder esse negócio. Uma das respostas dos professores de biologia, a mais ateia, é genética, a outra é porque Deus quis, né? Então, essa nós sabemos bem responder. Alguma coisa? Sem comentários, né? Então tá bom. Então vamos ler aqui. Então, depois daquilo que nós lemos, né? Bem assim, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos. Estava falando da pregação de João Batista. Não tendo sido batizados por ele. Eles não aceitaram o batismo de João como o batismo da regeneração. Então, quando João pregava, ele ensinava coisas diferentes dos fariseus. Ele ensinava coisas novas. Ele ia contra o fato de que os fariseus falavam que para você ter o amor de Deus era preciso seguir os rituais. Lavar as mãos antes de comer, a circuncisão, para vocês terem ideia, isso já era um problema sério depois da morte de Jesus em relação a circuncidar ou não os que não eram judeus. Chegando os apóstolos à conclusão, e principalmente pela ação de Paulo, que a circuncisão tinha um significado simbólico, dizendo, o próprio Pedro falando, que a circuncisão era aceitar a lei de Deus. Aí, nesse caso, aceitando a lei de Deus, todos aqueles que aceitavam, sendo judeus ou não, eram circuncisados, ou circuncisos perante Deus, como a palavra que Paulo utiliza nos Atos dos Apóstolos. Nesse sentido, quando João Batista pregou, os fariseus ficaram de olho, porque o João Batista curava também, fazia milagres. E o batismo simbólico era, ele pregava às margens do Jordão, e para mostrar que o indivíduo era batizado, duas coisas aconteciam. Ele botava água na cabeça e a pessoa podia ou não mudar de nome, porque no arrependimento, como ela seria uma outra pessoa espiritual, ela mudava de nome. Saulo de Tarso, depois de batizado, passou a se chamar Paulo de Tarso. Simão Pedro, depois de batizado, continuou a se chamar Pedro. Ou alguns outros mudaram de nome. Então, nesse significado do batismo, que é o renascimento pela água, João Batista deixa claro: aquele que vier após mim os batizará com o fogo do Espírito Santo. Os batizará com fogo, ou seja, o batismo dele é muito mais forte por causa da renovação e da doutrina que ele traz, que era Jesus Cristo. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração e a quem são semelhantes? Cristo falando, né? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamos flauta para vós e não dançastes, cantamos lamentações para vós e não chorastes. O que é isso? Imagine que as pessoas estão fazendo uma apresentação e a plateia não está interessada. É igual aquele pessoal assim que vai fazer show e ninguém gostou e na última música ele fala, vem comigo, e fica assim, não vem ninguém, coitado, porque ele parte de cantar um silêncio no palco. Então foi isso que aconteceu ali. João Batista veio, falou, fez o show dele e as pessoas não aceitaram. Então ele tocou flauta, eles não dançaram, falaram de lamentações, eles não choraram. Ele explica essa parábola que ele fala. Porque veio João Batista que nem comia nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Os fariseus falavam que João Batista tinha demônio, que era uma das maneiras de falar que era contra Deus por causa do demônio. A questão de anjo e demônio, os judeus eles pegaram essas informações dos gregos e dos egípcios para poder escrever na Bíblia.
no caso, o Velho Testamento. Aí ele fala, veio João Batista, fez tudo isso, ele chamado tem demônio. Veio o Filho do Homem, o Cristo. Como ele chama Filho do Homem? Porque ele diz, ele era humano. Ele usou um corpo humano, mas em todas as suas potencialidades. Ele era médium perfeito, um ser perfeito, e ele tinha lembrança do passado dele, que ele veio em missão. Ele usou o corpo humano em toda a sua expressão. Quem entende isso pode... Quem leu aquela mensagem que nós mandamos no grupo hoje, mais cedo, o retrato de Jesus, né, narrado por um senador romano, vai entender a grandeza de Jesus. O senador fica assustado com a beleza dele, do Cristo, com a beleza física de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Cristo merecia o corpo mais perfeito que existia. Porque ele já passou por todas as provas, ele não tem mais nada que resgatar. Aqui nós ainda precisamos vir em corpos defeituosos para resgatar os nossos problemas. Se nós decepamos a mão de um indivíduo no passado, a gente vem com a mão decepada, ou para ser cirurgião de mão, por exemplo, né, para não falarmos que Deus só cobra dessa forma. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Então, ele está mostrando que aquele pessoal, né, os fariseus e os saduceus também, não aceitavam ninguém que pudesse lhes mostrar a verdade. Nem João Batista, que falava num nível mais baixo, mais fácil de entender, e nem o Filho do Homem, que trouxe a essência da religião divina, do amor, do amor ao próximo, do amor a Deus, que é a base da felicidade do homem. Aonde que o homem é feliz? Ele é feliz em pensamento. Pensa bem, não tem como a gente ser feliz materialmente, nosso corpo vai decaindo, a gente vai envelhecendo, as doenças vão nos atacando. Mas a gente é feliz pelo pensamento, a gente pode passar pelas situações mais difíceis e sermos felizes devido à maneira que nós encaramos aquilo que nos acontece. Repetindo uma frase psicografada pelo Chico, do Emmanuel, né? A tranquilidade diante das tempestades do mundo já é felicidade na Terra. Porque algumas pessoas se desesperam com o desespero dos outros, alguns se desesperam porque árvores estão sendo cortadas, animais estão sendo mortos. Poucos se desesperam porque existe injustiça social, outros ficam muito tensos com isso. Alguns pegam isso, mas não fazem, não têm atitudes para melhorar. Isso é uma questão íntima que nós vamos evoluindo e vamos entendendo para termos uma vida de justiça social mais profunda. O que o Cristo disse aqui em relação a isso eles não aceitam nada o que lhes dizem, eles não querem aprender. Aí ele fala, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Essa aqui é a explicação, demoraria mais do que nós demoramos para poder ler esses pequenos parágrafos, mas de certa forma ele diz assim, a humanidade vai evoluir e os filhos deles seremos nós mesmos. Veja que a questão da reencarnação, para quem sabe entender, ela está até no primeiro mandamento da lei de Deus trazida por Moisés. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão, sou o Deus justo e duro e vingativo, que cobra os pecados dos pais pelos filhos na terceira e quarta geração. Normalmente a terceira e quarta geração deu tempo do espírito reencarnar. Então, na verdade, é cobrado nele mesmo, dos netos e bisnetos, né, da família. Essa é a terceira e quarta geração dos pais, ou seja, é o espírito reencarnado. Então, o que ele está dizendo aqui é, vocês podem não ter sabedoria agora, mas a evolução é lei de Deus. Um dia vocês serão sábios. Então, mesmo errando agora, um dia vocês serão melhores. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com eles. E entrando à casa do fariseu, assentou-se à mesa. Aqui nós vamos mudar o assunto. Não convém mudarmos o assunto agora em termos didáticos mesmo, porque nós gastamos o tempo falando do querido João Batista. Então, nesse sentido que a gente comentou, é claro que vocês que não têm tanto contato com a doutrina espírita, vocês vão entender isso depois das leituras dos livros, dos vários livros,
que não é algo tão simples. O fato da gente contar isso não gera um conhecimento pleno, porque são muitos anos de leitura, e leitura de mais de um livro, de mais de informações sobre a doutrina, que é o que nós passamos. O que nós queremos mesmo é que a lógica fale mais alto, por isso essas citações em geral. A lógica de que Deus não faria espíritos para sofrerem eternamente, que a reencarnação é a única maneira de entender a justiça divina, porque basta a gente pensar nas crianças que morrem em tenra idade, né, que não tiveram tempo de passar pelas tribulações ou pelas situações de bem e de mal. Para onde que elas vão? Só tem céu e inferno? Deus é tão fraco intelectualmente de poder que ele é binário, ou tem céu ou tem inferno, com um limbo lá mais ou menos. O próprio limbo, você pode perguntar se espíritos bondosos como Sócrates, por exemplo, até os profetas dos judeus, todos estão lá, porque a igreja considera que só vai para o céu aquele que acredita em Nosso Senhor Jesus Cristo, e aqueles que viveram antes de Nosso Senhor Jesus Cristo, não sabiam nem que ele existia, era obrigado a acreditar em quê? Então, essas falhas intelectuais mostram que o homem criou situações para satisfação de si mesmo e do poder temporal que as religiões acabaram exercendo. A doutrina espírita veio, em nome do próprio Deus, trazer um raciocínio mais lógico, na qual o fundamento é o nosso Senhor Jesus Cristo, e a pregação moral dele é efetivamente amar a Deus e amar ao próximo. O resto disso são informações bonitas que nós temos, trazidas pelos Espíritos, que não mudam nada da nossa vida. Posso conhecer o livro dos Espíritos, o Evangelho, de trás para frente, as perguntas, se eu não for melhor, eu não vou para um lugar bom. Não é assim que funciona. Nós não precisamos gritar conhecimento na orelha dos espíritos superiores achando que isso vai nos tornar melhores. Mas a história do pensamento voltado para Deus, a oração, o trabalho constante de renovação espiritual é o que nos aproxima de Deus. Mas eu quero me aproximar de Deus, mas eu tenho que reencarnar quanto tempo? Preocupação boba, porque a felicidade ela acontece já na Terra, quando a gente começa a entender as realidades espirituais. Mas esse é um momento muito importante, oportuno, em que, se ligando a Deus, a felicidade ela virá de uma forma mais clara, porque é um momento de transição, onde nós precisamos superar os vícios, nós precisamos ser o melhor que nós pudermos, nós precisamos nos aproximar de Deus com o máximo possível de boa vontade, entendendo que ninguém chega a estar bem consigo mesmo e se aproximar de Deus sem sacrifício e amor. O sacrifício é o sacrifício das nossas virtudes, dos nossos defeitos, gerando virtudes. Então, o sacrifício em favor do próximo, em favor da humanidade, em favor dos nossos irmãos. Essas são as situações na qual nós somos convidados a viver atualmente. No entanto, nós damos pouca importância para Deus e a gente vai vivendo a vida empurrando essa vida com a barriga, num termo geral. Se nós pensarmos há 10 anos atrás, nós estávamos quase do mesmo jeito que hoje, e aí o tempo vai passando, nós aprendemos nas pancadas da vida, mas fazemos pouco para a nossa própria redenção. Bem importante que a gente aprenda a se redimir, e as virtudes maravilhosas como a humildade, a esperança, a fé que comove, o trabalho e o sacrifício em favor do próximo são essenciais para fazermos a vontade de Deus, que é aquele que nos deu tudo. E por mais que a gente queira bater o pé, o que nós temos hoje foi porque Ele permite. De uma hora para outra, fortunas são perdidas, de uma hora para outra, pessoas muito pobres ficam milionárias, pela vontade de Deus. Nada é caos. Caos está na nossa cabeça que não compreende essas verdades divinas. Algum questionamento? Não. Vale a brincadeira, um de cada vez, né? Não, também não. Ô, Thales, o caos eu não entendo muito bem, não. Me explica. A causa é bagunça, algo desarmônico. Não, eu sei, mas estou falando assim, no sentido de como que a gente muda e como que a gente pensa a respeito disso.
A gente acha que é caos porque, veja bem, nós temos guerras, má distribuição do dinheiro da sociedade, gente passando fome, isso que eu chamo de caos. E a gente pode não entender se o nosso pensamento não for voltado para a vontade de Deus, que se permite isso. Uma das maneiras de entender que não existe o caos é a própria reencarnação. Não seria um caos uma criança de 2 anos falecer? Uma família, por exemplo, em que espera a criança cheia de esperança, mas não é caos. Na verdade, aquele espírito tem vários motivos por estar ali só aquele tempo. Um deles suicidou, faltavam 2 anos de vida. Outro deles, ele pediu para vir como espírito superior, para que a morte dele pudesse aproximar a família que ele ama de Deus. Porque quando morre alguém na família, principalmente em tenra idade, o pessoal começa a pensar em Deus. Mesmo que pense com raiva, que pense da falta de justiça de Deus, esse pensamento, mais cedo ou mais tarde, vai levar ao entendimento da vontade de Deus. Então, o caos ele é aparente, ele não existe. Né? Obrigado, Thales. Por nada, dispõe. Amanda, pode fazer a oração final para nós? Posso. Obrigado. Fiquem com Deus, um grande beijo para todos. Obrigado pelo carinho. Vamos lembrar do aniversário da Dona Maria Zélia, aniversário da Dona Beth, que foi essa semana. Recebo todo o nosso carinho, os nossos parabéns do coração. Beijão. E o seu também. Deus te abençoe muito. Obrigado. Vamos todos, neste momento, elevar o nosso pensamento, o nosso coração a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir em oração para Deus abençoar especialmente essa semana os nossos aniversariantes, a Dona Zélia, a Dona Beth, o Thales, para que eles tenham ainda muitos e muitos anos de vida completados em honra a Deus, espalhando a palavra dele, levando a tantas pessoas. Vamos pedir também por todos nós que estamos participando desse estudo hoje, para que nós possamos sempre seguir o caminho do bem, para que nossa mente, nosso coração esteja sempre pura e cheia de amor, que Deus consiga limpar o ódio dos nossos corações, das nossas mentes, para que nós possamos sempre seguir o caminho dele e espalhar a palavra dele para todas as pessoas à nossa volta. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Amanda. Grande beijo a todos. Fiquem com Deus.